Olá pessoal, eu quero falar hoje de um assunto polêmico sobre o caso Nayurde em Angola. Eu quero falar hoje da vasectomia e da invasão de divisas. O que é a vasectomia? A vasectomia é um método contraceptivo através da ligadura dos canais diferentes no homem. Essa é uma das definições. E temos aqui a segunda definição, que a vasectomia é uma pequena cirurgia feita com anestesia. Então significa dizer que alguns pastores da Igreja Universal, eles passaram por este processo por escolha pessoal, por causa da missão que eles têm. Então eu quero acreditar que esses pastores aceitam fazer isso por concordância. Mas hoje que alguns saíram, discordam. Mas quando eles entraram como pastor, de certeza que eles sabiam disso e muitos deles aceitaram. Passaram por este processo, mas ao andar do tempo, eles cometeram algumas irregularidades que não permite com que eles continuem como pastores da Igreja Universal. Foram tirados, afastados. E, claro, quando a pessoa é afastada, ela pode frequentar a igreja. Então, hoje, eles se unem e usam isto como justificativa. Agora, eu vou colocar o vídeo agora dos bispos da igreja explicando a respeito desse assunto. O bispo aqui, ele explica a respeito desse assunto na íntegra. Então, você que não teve a oportunidade de ouvir o lado, aqui meu objetivo é tentar mostrar aquilo que alguns youtubers, algumas televisões não mostram. Porque quando a igreja ela explica certas acusações, eles não mostram. Mas quando a igreja é acusada, eles mostram para que o mundo veja, para que todos vejam e saibam. Mas quando a igreja se pronuncia a respeito do assunto, eles fazem de tudo para não mostrar. Mas isso tudo querem o quê? Querem obter a opinião pública, querem obter a opinião das pessoas e colocarem as pessoas contra o trabalho da igreja, contra o trabalho da Igreja Universal. Agora, presta atenção no que vai se falar aqui e tire as suas conclusões. Acompanhe, por favor. Quer dizer, um pastor regional cuja esposa está grávida, que não recebeu nenhum tipo de punição, retaliação por causa disso. Como é que se explica isso? No país, 136 filhos de pastores. No Brasil, nós temos cerca de 6 mil pastores casados e cerca de 3 mil filhos de pastores. Onde está esta acusação que nós proibimos pastores de ter filhos? Bispo Sérgio tem filho, Bispo Adilson tem um filho adotivo, eu tenho um filho adotivo, e muitos pastores têm filho, seja adotivo, seja biológico. A igreja não proíbe o pastor de ter filho. O que acontece? Deixa eu explicar para quem quer saber. Mas por que essa polêmica sobre ter filhos, pastor ter filhos ou não? O que existe da Igreja Universal do Reino de Deus é uma orientação aos pastores com respeito ao planejamento familiar. Por que existe essa orientação? Porque o pastor da Igreja Universal não tem parada certa. Ele hoje está aqui, como o Bispo Gonçalves hoje está na Angola. Eu creio que se não fosse pela fé, pelo senso de missão do Bispo Gonçalves, ele não escolheria estar na Angola agora, no meio de toda essa confusão. Mas por uma questão de obediência, de fé, ele está lá, uma questão de missão. E o pastor da Igreja Universal, ele tem esse senso de missão. Deus me mandou para tal lugar, eu vou. Não importa se o lugar é difícil, se eu não falo a língua, etc. Nós vamos para esta missão. Agora, o pastor e a sua esposa, adultos, maduros, tomaram esta decisão com pura consciência. Já uma criança, em caso desse pastor ter filhos, uma criança não escolheu essa vida. A vida onde o pastor está um ano em um lugar, 2 anos em outro lugar,
A criança entra na escola, daqui a pouquinho ela tem que sair daquela escola e perde o ano e tem que fazer novos amigos. Isso é muito sacrificante para uma criança, de um missionário, de um pastor da Igreja Universal, passar por esse sacrifício da vida. E por uma questão de orientação, de consciência, porque ao longo dos quase 43 anos da igreja nós já tivemos casos suficientes para ver o quão sacrificante isso é para uma criança que não escolheu essa vida. Então nós orientamos aos pastores, se você quiser poupar a vocês mesmos de problemas, porque não é só para a criança não, é os pais que sofrem. Muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei na África do Sul, e nosso filho sofria racismo na África do Sul. Nosso filho é branco, olhos verdes, cabelo loiro. Ele sofria racismo na África do Sul. Mas ele é uma criança. Se eu pudesse voltar atrás e dizer, eu não gostaria de ter colocado o Felipe nesta situação, eu voltaria atrás. Então a igreja, na sua maturidade, aconselha, orienta os pastores. Não é bom que você tenha filhos por causa desta preocupação. Seguindo a orientação do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele aconselha, por causa dos tempos maus em que vivemos, ele aconselha até que nem se case, que dirá ter filhos. E, claro, nós não aconselhamos isso porque isso é uma questão pessoal. Mas a Igreja Católica, por exemplo, o padre não casa. Ele escolheu a vida de celibato. Ele escolheu aquela vida, não vou casar. Então ele não casa e nem tem filhos. Qual o problema? É a decisão do padre, ele escolheu fazer isso. Por que o pastor da Igreja Universal não pode decidir que ele não quer ter filhos? Isso não é uma imposição, é uma decisão pessoal, tão pessoal que muitos pastores da Universal têm filhos. Mas outros optaram por não ter. Esta é a celeuma. Isso aí resume a celeuma. Agora, alguns que dizem, mas eu não aceito. Os ex, depois que ele sai, falam, eu não quero e tal, eu não concordo. Eles usam essa situação como uma bandeira para justificar a sua rebeldia. Renato, desculpa. Pois não. Eu conheço muitos ex-padres, que desistiram do celibato porque quiseram casar. Então, imagine só o conflito, né? Agora, mas o foco é a Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor imagina, o Bispo Gonçalves, se esses ex-padres se juntassem e dissessem assim, vamos fazer o seguinte, vamos tomar as igrejas agora, vamos reformar as igrejas católicas e vamos instituir que todos os padres vão poder casar. O senhor imagina o problema que ia ser. Porque, por exemplo, eu tenho filho. Quando meu filho nasceu, eu já era pastor. Tinha 8 anos de casado, já era pastor. Agora, na Angola, nós temos pastores aí que têm filhos pequenos, que são brasileiros que têm filhos pequenos. Né? Nós temos bispos aí que têm filhos pequenos. Então, essa questão não cabe, não tem justificativa para uma atitude dessa. Não existe. A única justificativa é o início do programa, a apostasia e a rebelião que veio do céu. E, obviamente, isso aconteceu com Corá, Datã e Abirão, que fizeram... Eu não diria que eles iam tomar o deserto, não dava para tomar o deserto, mas eles queriam dominar o povo. E aí aconteceu o que aconteceu na Bíblia. Então eu penso que não há justificativa, não há razão, não há motivo. É algo que não cabe na cabeça do pior dos incrédulos. Acho que o pior dos incrédulos, mas que tenha bom senso, que tenha consciência das coisas, vai entender que isso aí está completamente errado. Exato. E não vamos nos esquecer. Então, está aí a explicação sobre os métodos que a igreja ela usa para aconselhar os pastores. Quer dizer, aqui dá para entender que esse grupo de dissidentes
têm esse conhecimento, mas eles sabendo que a opinião pública quer dizer, levará tempo para entender esse lado. O que eles fazem? Usam esse tipo de coisa para poderem atingir a igreja, fazer com que as pessoas olhem a igreja com maus olhos, olhem a liderança da igreja com maus olhos. O objetivo, na verdade, desses ex-pastores é esse o objetivo deles, que a igreja seja olhada como uma igreja tirana, uma igreja, quer dizer, constituída por criminosos, porque eles usam a vasectomia como um dos assuntos para que o povo angolano apedreje a igreja e nunca queiram ir para lá. O objetivo deles é ganhar testemunhos para eles. Mas aí está a explicação, porque tudo que se faz dentro da igreja, de certeza que os pastores são chamados e ditos. E eles, quando entraram como pastor, de certeza que sabiam deste lado. Ficaram lá 10, 15, 20 anos. Enquanto eles se mantinham na boa conduta, eles não falavam da vasectomia. Quando eles passaram para o lado errado, começaram a ser de condutas duvidosas, começaram a cometer certos erros, certas falhas que os pastores não podem cometer, e por causa dessas falhas e desses erros, eles foram tirados do corpo pastoral da Igreja Universal. Eles usam a vasectomia como uma das coisas que eles querem instituir a liderança do Bispo Macedo. Uma das coisas que querem reformar a Igreja Universal. Mas isso não tem lógica. Porque mesmo eles trazendo essa nova igreja, vão passar por esses problemas. Não tem como. Então é isso que eu queria que você entendesse a respeito da vasectomia. Olha, não deixe esse vídeo só para si, passe para outros angolanos. Espalhe essa verdade, porque algumas televisões não falam disso. O foco deles só falam daquilo que beneficia os homens da reforma, porque existe uma união entre essas televisões e esses youtubers para destruir a igreja. Essa é a minha opinião. Esse é o meu ponto de vista. Agora, nós vamos falar da invasão de divisas. Vamos passar para este assunto que tem sido um dos assuntos que eles têm usado, da invasão de divisas. O que é isso de invasão de divisas? A invasão de divisas é um crime financeiro por meio do envio de divisas para o exterior de um país sem declarar a repartição. Agora, nós estamos aqui a ver que é impossível começar um trabalho evangelístico sem que haja dinheiro. A Igreja Universal, como outras igrejas evangélicas, não tem tido apoio do governo. Não tem tido apoio do governo financeiramente falando. A Igreja Universal, ela investe através dos dízimos que nós, como membros, obreiros, evangelistas, doamos ou damos à igreja. Através das ofertas, através dos votos que a gente faz. E é normal tirar-se um dinheiro de um país para o outro. Isso é normal. Porque não é possível eu sair agora para aí em Angola, ou aí em Brasil, ou aí em São Tomé, ou aí em Portugal, vir começar um trabalho evangelístico sem dinheiro. Ninguém vai chegar a me dar dinheiro. O governo angolano não vai tirar dinheiro me dar. O governo brasileiro não vai tirar dinheiro me dar. Eu tenho que levar o dinheiro daqui de Moçambique, ir com ele para lá. E não é sempre que a gente declara esse dinheiro. E não vou levar 10 mil meticais, não vou levar aqui. Não, vai ter que ser uma quantia
que vai suportar o aluguer da igreja ou do armazém, vai suportar quer dizer, a alimentação dos pastores, das pessoas que vão ajudar com o início desse trabalho. É preciso dinheiro para que esse trabalho evangelístico ele prossiga. Assim também foi na época de Jesus, na época dos apóstolos. Essas viagens todas que o apóstolo Paulo fazia eram patrocinados pelas pessoas. Não caía do céu esse dinheiro, não. E ele carregava um dinheiro de uma província para outra, de um país para o outro. Então o apóstolo Paulo fez a invasão de divisas também. Ele fez. Todo o trabalho evangelístico que veio de um sítio, houve uma invasão de divisas. E porque existem países que há pessoas que não conseguem dar o dízimo. Há pessoas que para darem o dízimo precisam do ensinamento, para dar oferta. E é um processo, pode levar 1 ano, 2 anos, 6 meses, para que a compreensão chegue até essas pessoas. Então não há nenhuma justificativa, não há nenhum crime. É crime nas leis dos homens, é crime na lei dos homens. Mas eu não vejo isso porque até muitos levam dinheiro, investem nos outros países, nem declaram. Temos casos de muita gente que leva dinheiro, vai investir no outro país que nem declara. Então eu acho que isto aqui não cabe na acusação desses dissidentes e desses da reforma. Não cabe essa acusação. É impossível. A Angola, para a igreja chegar até onde chegou, é porque o dinheiro saiu de um sítio. Esse grupo de missionários que saíram do Brasil para Angola tiveram que levar o dinheiro. E de certeza que não declararam ou declararam no Brasil, não sei. Mas é impossível. Qual é o mal de levar-se o dinheiro da Angola para apoiar alguma despesa no Brasil ou aqui em Moçambique ou em outro país? Quer dizer, é crime para os homens humanos. Mas quando a igreja começa a dar benefícios para o Estado, já não é crime. Por exemplo, essas igrejas, esses galpões, esses armazéns que a igreja alugou e paga, não dá benefício esse pagamento de imposto. Quer dizer, a igreja contribui com muitas coisas em muitos países. Não se vê esse lado. Simplesmente vê-se a acusação que esses invasores, esses dissidentes, esses que alguns deles, a maioria se desviaram da boa conduta e acusam a igreja, não fazem nem vê. Então, pessoal, não se deixa levar, não se deixa comover por esse testemunho desses ex-pastores, esses dissidentes saindo ali chorando. Eu fiz vasectomia. Não, eles não foram obrigados. Eu quero que eles, eu peço que eles tenham bom senso e serem humildes e reconhecer que não foram obrigados. O pastor, quando ele assume essa decisão de ser pastor, de certeza que a igreja chama ele e ele lê uma série de obrigações, e quando ele assina esse contrato, ele automaticamente aceita tudo que lá foi dito. E eu quero acreditar que todos esses que saem aí a falar, de certeza que eles assinaram alguma declaração, assinaram um documento aceitando fazer essa vasectomia. Então não cabe isso. Não é justo isso. Hoje que eles cometeram crimes, tiveram condutas imorais, querem usar essas coisas para manchar o bom nome da igreja, para acusar a igreja. Angolanos, acordem. Brasileiros, acordem. Moçambicanos, acordem. Portugueses, acordem. Vamos acordar, igreja. Não vamos deixar com que as pessoas que cometem crimes nos convençam a estarmos no lado deles. Porque são crimes que foram cometidos e ainda continuam sendo cometidos contra a igreja.
São crimes. Então, não deixa que isso abale a sua boa consciência, abale a sua inteligência, porque eles colocam lá pastor magro, doente, que ainda recebe assistência da igreja, a caluniar a própria igreja. Eles usam esses pastores que saíram. Quer dizer, por que esses pastores não digam ali nas entrevistas: olha, eu saí na Igreja Universal porque eu traí minha esposa por 2 vezes? Por que eles não dizem: eu saí da Igreja Universal porque eu roubei nos dízimos, porque eu desobedeci? Por que eles não falam disso? Eles só falam daquilo que lhes dá benefício diante das autoridades, diante das pessoas. O lado que fez com que eles saiam da igreja ou do corpo pastoral da igreja, eles não falam. E também esses jornalistas nem questionam esse lado. Por que eles não colocam essa questão? Qual foi o motivo do desligamento com a Igreja Universal ou ex-pastor? Por que não fazem esse desafio? Mas não, as perguntas são feitas com interesse de manchar a igreja, com interesse de obter a opinião pública. Então vamos pensar, povo, não vamos nos calar. O justo não pode se calar diante das injustiças, porque esses dissidentes, eles não se calam. Eles usam das mentiras, das falsidades, de tudo que estiver a favor deles para destruir a igreja, para destruir a sua fé, a minha fé. Porque eles não vão conseguir te dar a paz que você apanhou na igreja, não vão conseguir te dar aquilo que a igreja te deu. Eles só querem destruir tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas seja inteligente, porque mesmo na época de Jesus, tem pessoas que questionavam os milagres, o método de vida. Então não se deixe levar por esses assuntos. Por hoje é tudo. Eu quero pedir a todos vocês que assistem esse vídeo, espalhem essa verdade. Espalhem essa verdade, povo de Deus. Não se calem. Não se curvem a coisas que não prestem. Não deixem que a oportunidade das pessoas que não usufruíram do bom trabalho evangelístico da Igreja Universal não tenham. Não vamos nos calar. Espalhem esse vídeo, espalhem essa verdade, espalhem, porque os dissidentes, eles fazem o mesmo. Eles espalham as mentiras, eles lançam as calúnias. Então espalhem essa verdade, certo? Que Deus abençoe a todos. E lembrar a vocês que só fazem visualização, você tem que clicar ali onde está subscrever ou inscrever-se. Tem que clicar para você receber os vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até lá.